Boa noite, meu nome é Rafael Stefano, eu sou residente do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Vim aqui apresentar o tratamento endovascular da estenose arterial pós-transplante renal no HU-CFF da UFRJ. Bem, o objetivo é demonstrar a casuística do serviço no tratamento endovascular da estenose arterial em pacientes submetidos a transplante renal, intervivos e cadáver. Primeiramente, falar do histórico do transplante renal lá no HU, que o primeiro transplante intervivo foi em maio de 89 e o primeiro de cadáver foi em julho de 97. De 89 até maio de 2008, 900 transplantes foram realizados, envolvendo a faixa etária de 8 a 68 anos, uma casuística importante, com doadores cadáveres 391 casos e doador vivo 509 casos. O screening após o transplante renal é feito um screening com ecocolor Doppler rotineiramente no primeiro, terceiro, sexto mês e anualmente após a cirurgia, a não ser que tenha situações adversas como piora da função renal, que isso é representado por um aumento de 30% da função renal basal, uma hipertensão refratária ou a diminuição da diurese, importante. Quais parâmetros são importantes? Primeiramente, uma velocidade de pico sistólico acima de 180 cm por segundo, uma velocidade diastólica final acima de 60 cm por segundo, e outros parâmetros como turbulência, mas porém não é específica, pois é presente também em kink, dilatação pós-estenótica, como alteração hemodinâmica importante, fluxo amortecido com tempo de aceleração alargado. Seria o tardos parvos, mas preferi colocar como escrito. E ainda o índice de resistência alterado, ele não é específico, mas ele corrobora todos os achados anteriores. Primeiramente, aqui vemos um padrão normal, com a velocidade sistólica final máxima de 120, cerca de 120 centímetros por segundo. Aqui também outro padrão normal. E aqui uma alteração importante, com o fenômeno de Aliasing devido ao aumento importante da velocidade a cerca de 180. Arteriografia, pré-procedimento. Eu trouxe algumas arteriografias só para ilustrar o caso. Arteriografia mostrando uma estenose importante. Outra estenose importante pós-transplante. Após o tratamento endovascular, com bom padrão angiográfico nos dois procedimentos. A casuística exposta foram diagnosticados 14 pacientes em 900 transplantados, uma incidência de 1,5% de estenose, que é compatível com a incidência da literatura. O tratamento endovascular foi instituído em 11 pacientes e sem tratamento específico foram 3 pacientes. Um evoluiu com óbito e 2 tratamento conservador. Dos 14 pacientes, essa foi a distribuição por sexo. A faixa feminina, uma ligeira predominância. A faixa etária das estenoses pós-transplante evoluiu de 20, o mais baixo 23 anos, mas a média era de 42 anos de idade. Os doadores do transplante, 57%, ou seja, 8, entre parênteses são os números absolutos. 8 pacientes foram de cadáver e 6 foram doadores intervivos. O local da anastomose, 8 foram na ilíaca externa e 6 na ilíaca interna. Cabe aqui ressaltar que a conduta do serviço em transplantes intervivos
a anastomose ser na ilíaca interna e no transplante realizado de cadáver na ilíaca externa, pois o transplante do cadáver vem com PET de aorta. Isso é a conduta padrão do serviço, porém tiveram 2 casos em que o intervivo foi feito na ilíaca externa e o cadáver que foi feito na interna. O uso de stent como tratamento foi instituído em 79%, ou seja, em 11 pacientes, e em 3 não foram feitos o uso de stent, que foram os 3 do tratamento conservador. O local de estenose diagnosticado, a grande maioria foi justa anastomose, sendo que 1 foi pré-anastomose. Aqui o gráfico mostra o tempo em meses do diagnóstico. O diagnóstico teve diagnóstico muito precoce, com 1 dia de pós-operatório, mas teve diagnósticos que foram feitos com 3 anos pós-operatório. O segmento, depois do tratamento, evoluiu de 5 meses a 84 meses de segmento. Aqui é a patência após a utilização de stent, ou seja, uma patência de 100%, e foi observada até por 84 meses, sendo que foi, após 24 meses, nesse primeiro paciente, foi realizada uma angioplastia com uma colocação de stent, então uma patência secundária. Todos os outros é primária. Esse 4º paciente, com 24 meses, ele apresentou uma estenose de 40%, mas sem alterações de função renal. E o 9º paciente apresentou uma estenose muito importante, que evoluiu com a falência do transplante, com a falência do enxerto, com 13 meses. Perdão, com 14 meses. O tratamento conservador, que foi a opção de dois pacientes, visto que o outro evoluiu no pós-operatório com aumento importante da PA e um edema agudo importante, refratário, evoluindo a óbito. Os outros 2 tratamentos conservadores, o paciente A, ele apresentava escória nitrogenadas normais, era normotenso apesar do uso de 3 drogas, e ultrassom normal, com índice de resistência normal, tamanho renal normal. Por isso que, frente ao tratamento, apesar do uso de 3 drogas, foi optado pelo tratamento conservador. O paciente B apresentava uma discreta retenção de escórias nitrogenadas, era normotenso com a utilização de uma droga. Os resultados mostram que o tipo da anastomose, o sítio da lesão, o tempo da manifestação da estenose renal não foram significantes entre os doadores cadáver ou intervivos. 11 casos de estenose renal foram tratados com angioplastia e implante primário de stent. 1 paciente evoluiu para óbito antes do tratamento e 2 foram mantidos em tratamento conservador. A conclusão que eu tenho é quanto ao tratamento endovascular foi efetivo na correção das lesões estenóticas dos pacientes transplantados, sejam intervivos ou cadáveres, independentemente do tipo da anastomose, do sítio, tempo de detecção da estenose, apresentando uma patência primária de 100% nos primeiros 12 meses, com adequado controle pressórico e da função renal. Muito obrigado.